Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula, tá? Eu sou a Camila, sou professora de alemão há quase 10 anos e eu sou apaixonada pela língua alemã, pela cultura alemã. É porque tem um pezinho também lá, né? Tem um vídeo assim que eu conto a minha história. Se vocês quiserem, vocês podem procurar e assisti-lo no YouTube, ele na íntegra, né? E nessa aula de hoje, tá? Eu vou guiar vocês por um tema, ele é essencial, tá? Para quem quer se comunicar bem, tá? E ele é um tema que às vezes pessoas me questionam, né, sobre isso. E eu pensei, eu vou fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre, né? Então, a diferença entre como o alemão falado no dia a dia, tá? Ele difere, então, de fato, com o alemão que a gente aprende em sala de aula, né? Porque a fala, assim, de alunos, eu chego na Alemanha, eu chego na Áustria, eu chego na Suíça, e eu tenho a impressão de que eu não estou entendendo nada, de que eles não estão me entendendo, né? Então, a gente vai falar dessas diferenças, tá? Tá? Além dessas diferenças, tá? A gente vai destacar também a questão dos dialetos, né? E das variações regionais dos países que falam o que tem o alemão como o idioma oficial, né? Então a gente sabe que não é só Alemanha, a gente geralmente generaliza por alemão, Alemanha, né? É a palavra encurtada, né? Mas tem outros países que também falam o alemão como língua, tem o alemão como língua oficial, né? Que é a Áustria, a Suíça e a gente também tem Liechtenstein. Liechtenstein é um principado, né? Ele é bem pequenininho, fica entre a Áustria e a Suíça, né? Poucos sabem a existência dele, né? Luxemburgo também tem o alemão como língua oficial, mas ele não entra dentro desse Dachel que a gente fala, né? O Dachel é a abreviatura de D para Deutschland, Alemanha, né? A para Österreich, que é a Áustria, CH, que é Schweiz, Suíça, e o L de Liechtenstein, né? Tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Essa diferença, então, do alemão formal e do alemão real e dos nossos dialetos e da influência, então, desses idiomas dos outros países também, né? Para vocês se sentirem também um pouquinho mais confortáveis com isso e de que forma isso traz consequências, de que forma isso respalda no dia a dia, tá? Vamos começar então pela primeira parte da nossa aula, que é o alemão da sala de aula, tá? O que é o alemão da sala de aula, tá? Ele é focado na estrutura da gramática perfeita e do Hochdeutsch. O que é o Hochdeutsch, tá? O Hochdeutsch é o alemão padrão, tá? Enquanto que eu vou falando, eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou fazendo anotações para vocês poderem acompanhar. Então, aqui, vamos pegar. Vou ter que aumentar depois um pouquinho. Então, o alemão da sala de aula, tá? O alemão da sala de aula. Então, gramática perfeita e o Hochdeutsch, que é o alemão padrão, né? Então, é isso que a gente prioriza nas aulas o alemão na sala de aula, né? Isso então é o primeiro ponto, tá? Ele, tá? Por que que a gente aprende o Hochdeutsch, tá? Em sala de aula, tá? Porque ele é o idioma
utilizado nos livros didáticos, né? Por quê? Vamos escrever um português bem dizido, né? Porque ele é usado nos, é o alemão que a gente usa nos livros didáticos, tá? Ele também é o idioma que a gente usa em provas de proficiência, tá? Opa, escrevi errado, proficiência, né? Vocês vão lá fazer uma prova de proficiência, aí vocês têm o que vocês vão usar é o Hochdeutsch, tá? E também situações formais. O que que seriam situações formais? Quando vocês vão no Ausländerbehörde, né? Que é lá onde que o imigrante vai para fazer o seu processo de cidadania, tá? Lá vocês vão precisar falar o alemão formal, de qualquer maneira, tá? Então, para isso serve o alemão que a gente aprende na sala de aula, tá? Vou ver se eu consigo destacar aqui só algumas partes e não tudo. Ah, ótimo, perfeito. Então, o alemão da sala de aula é usado nessas situações aí, né? E por que ele é usado, tá? Porque a gente tem ele em livros didáticos, porque ele é usado em provas de proficiência e porque eles são utilizados em situações formais, tá? Por mais que o Hochdeutsch ele seja é, a base, tá? Ele é a base do idioma, tá? Por mais que ele seja a base, tá? O que que vocês vão ouvir no dia a dia, tá? São os dialetos, daí dependendo da região, e vocês também vão ouvir o Umgangssprache, que é o alemão coloquial, que é o mesmo que a gente tem também no português, né? A gente tem o português padrão e a gente tem o português é, o coloquial, tá? Então, Umgangssprache, que é aquele utilizado no dia a dia, tá? Existe essa diferença, então, tá? Agora, vamos falar um pouquinho do alemão do dia a dia, tá? Deixa eu copiar aqui, vou colocar aqui para o lado. Alemão no dia a dia. No dia a dia. Tá. Vamos lá. O que é bem característico, tá? A gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre características, tá? Uma coisa bem clássica são as contrações. Não é de grávida, tá? As contrações. Deixa eu pensar aqui em um exemplo. Ahn, wo ist denn? Isso aqui seria alemão de sala de aula, ou seja, Hochdeutsch. Wo ist denn? A forma contraída dele, tá? Wo ist, tá? Opa. Ai, o que que eu fiz? Sem querer apaguei tudo. Deixa eu voltar. Aqui, isso aqui agora me lembrou do inglês, não é? Wo ist? Wo ist? Wo ist? Né? Ficar mais contraído, não se fala tudo, né? Então, isso aqui é uma das grandes dificuldades que o aluno tem. Então, eu aprendi a vida toda, wo ist denn? Tudo bem separadinho falado. E aí chega lá no dia a dia, eles falam, wo ist denn? Tá? Então, isso é um dos desafios, tá? É uma frase abreviada, né? Uma frase abreviada, né? Por exemplo, ao invés de falar Guten Morgen, aqui estou usando exemplos simples, né? Eles vão falar Morgen,
ou moin, também tem lugares que... Mas daí já entra mais para a questão de dialeto aí, né? Então não usa-se a frase completa, bonitinha, né? Aqui é uma contração, tá? Isso aqui é uma contração, tá? E aqui, então, é uma frase abreviada, o que pode acontecer também. Então, se a gente está habituado a falar Guten Morgen, de repente fala Morgen, né? Parece que tu não tá nem mais situado, tu não sabe mais nem onde que tu tá, né? Tá? Muito, muito, muito importante, tá? Que é uma coisa que automaticamente a gente já também trabalha em sala de aula, mas que nem tudo tu consegue passar ou trabalhar ou utilizar, que são as expressões idiomáticas, tá? E idiomáticas, agora como é que se escreve isso em português? É de idioma, idioma, então, idiomáticas, isso, é de idiomas, então, idiomáticas, tá? Então, as expressões idiomáticas também confundem, porque se tu traduzir ao pé da letra, você vai traduzir diferente, né? Às vezes, né? Ah, por exemplo, que eles gostam muito de falar na alles klar, né? Que é e aí, tudo bem? E no alemão gramatical a gente pergunta ne, wie geht's dir, né? Então a gente vai falar na alles klar, que é a mesma coisa wie geht's dir. Então formal, informal, expressão idiomática, né? Então isso é bem importante a gente também perceber essas características aí, que são as contrações, que eu acho que esse é um grande desafio, tá? As expressões idiomáticas e as frases abreviadas, né? É, por exemplo, tá? É sempre essa questão do encurtamento, tá? Por quê, né? Para facilitar no dia a dia, né? Por isso que a gente acaba encurtando as frases, utilizando as contrações, utilizando as frases abreviadas, né? Então, isso é para facilitar, para encurtar, para fazer a comunicação fluir de certa forma um pouquinho mais leve, tá? O que eu sugiro, tá, é que vocês procurem, às vezes, assim, em aula, às vezes até nos livros didáticos trazem algumas frases, algumas palavras, algumas expressões, né? Eu costumo falar para os meus alunos, olha, isso aqui é eine feste Wendung, ou uma expressão, né? Uma expressão fixa. Então, procurem aprender essas expressões fixas, tá? Mas por que é assim? Porque é do idioma, né? Que nem a gente tem muitas expressões idiomáticas no português também. Deu com a língua nos dentes, por exemplo, né? Deu com a língua nos dentes. Então, se tu traduzir literalmente, nossa, não faz sentido. Nossa, por que que essa pessoa está falando dessa forma, né? Então, por que que usaram justamente dar a língua nos dentes, né? Então, por que foi usado isso? Então, não tem uma explicação. Ela é uma expressão que é usada no dia a dia e que ela tem esse significado. Então, às vezes, a gente querer entender o porquê que é assim, do porquê que usaram essas palavras, né? Tentar traduzir ao pé da letra não funciona. Então, busquem sempre ver se é uma frase meio estranha que para vocês não faz muito sentido. Provavelmente vai ser uma expressão idiomática, tá? Certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre dialetos, tá? Tem muitos dialetos na Alemanha, tá? Eles são influenciados por regiões e também por tradições locais, tá? Por exemplo, o meu trisavô veio da região do Saarland. Saarland fica lá com a fronteira com a França, tá? Então lá se falava um
tipo de dialeto, tá? Que eu também aprendi, mas como o passar dos anos eles não tiveram mais contato, então esse dialeto acabou ficando erudito, né, aqui no Brasil. Mas enfim, eu tinha uma colega de faculdade, tá? E ela falava o pomerano, né, o dialeto pomerano, e eu falava o nosso dialeto, né, que é o Hunsrückischen Dialekt. E aí um dia a gente fez uma brincadeira, né? E a gente tentou se comunicar através do dialeto. O que aconteceu? Uma catástrofe. Eu não entendi o que ela falou, ela não entendeu o que eu falei, ou seja, não se estabeleceu nenhuma comunicação. E aí usamos o alemão formal, o Hochdeutsch, e aí a conexão, a comunicação se estabeleceu, né? Então, isso é a prova de que vocês precisam saber o Hochdeutsch para vocês conseguirem se comunicar com toda e qualquer pessoa falante de alemão, porque toda e qualquer pessoa falante de alemão vai saber falar o Hochdeutsch. Aí você vai conseguir estabelecer uma comunicação. Você querer falar o dialeto, tá? Você vai conseguir dominar só um dialeto, provavelmente. No máximo dois, porque eles são diversos, é difícil, né? Porque dá para se considerar um dialeto como um outro idioma, por ser muito diferente, tá? Então, se vocês quiserem estabelecer comunicação, vai ser com Hochdeutsch. Vocês vão perceber que vai existir resistência, tá? Por parte do nativo de muitas vezes querer falar o Hochdeutsch, tá? De dificultar as coisas. E isso pode acontecer, tá? Mas isso não significa que ele não vai entender o que você vai dizer. Ele vai entender o que você vai dizer, mas ele vai querer falar no dialeto dele, o que é muito normal, o que é muito comum, tá? Então, primeira coisa, entender que você falando um dialeto, você está muito, muito, muito limitado. Você só vai conseguir se comunicar com aquelas pessoas locais. Agora, se você for viajar para outra região da Alemanha, você já não vai conseguir se comunicar daquela forma, tá? Porque os dialetos, eles são diferentes. É considerado quase como se fossem dois idiomas diferentes, né? Como idiomas diferentes. Então, ali já é um grande desafio, uma grande diferença, tá? Eles vão entender o que você está falando no Hochdeutsch? Sim, com toda certeza, mas pode sim haver resistência por parte deles e eles quererem falar no dialeto, tá? Mas vejam o grande desafio que vocês já tiveram, que foi aprender o Hochdeutsch. Agora, para aprender o dialeto, é fichinha, tá? Se vocês fazem muita questão de aprender o dialeto local de onde vocês estão, tá? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o bávaro, tá? Só vou dar alguns exemplos, eu não vou me ater muito, tá? Ao, aos dialetos aqui, é só para a gente ver aqui algumas diferenças para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando aqui, tá? Opa! E aí eu faço também uma comparação aqui, tá? Então, o bávaro, que é o Bayerisch, tá? Ele é falado na região de Munique, tá? No sul, ali, né? Na Baviera, tá? Então, a gente tem a frase no Hochdeutsch, como seria no alemão padrão, tá? Wie geht es dir? Como vai você, tá? No bávaro, a gente fala Wie geht's da, tá? Então, parece diferente, né? Quando tu escuta. Ou escrito, até que não, tu não nota tanta diferença. Mas se vocês só escutarem Wie geht es dir e Wie geht's da, Via geht's da. Então, parece diferente. São coisas diferentes, tá? Né? Dá essa impressão, né? Agora, a gente tem o Schwäbisch, que é ali da região de Baden-Württemberg, né? Que é o suábio, traduzindo para o português seria suábio,
Olha aí. Vamos ver as diferenças aqui. No Hochdeutsch a gente falaria das ist gut, né? Em Schwäbisch, das ist... Nem sei falar, viu? Gut. Então, veja a diferença. Se tiver aí alguém que estiver assistindo o vídeo e fala Schwäbisch, por favor, me ajude. Tá? Então, veja as diferenças dos dialetos aí, então. Berlinerisch. Embora aqui, falando de Berlim, eu sempre digo, Berlim é terra de ninguém, tá? Meu Deus, se alguém ouvir esse vídeo vai pensar, meu Deus, o que que essa guria tá falando? Mas assim, tem muito estrangeiro em Berlim, né? Então, o que menos quase se escuta é o alemão. Mas enfim, o característico do berlinense, tá? É esse Ich. Ich bin müde, tá? Esse Ich bin müde. Tá? Então, não tem tanta diferença assim, tá? E também, quanto mais para o norte vocês forem, mais puro vai ser o dialeto, tá? Não vai ser mais tão. Não vai ter mais tanta diferença, né? Mas tem sim algumas nuances, tá? Então, tínhamos o dialeto de Berlim. Ah! O Kölsch, tá? O Kölsch é ali da região de Köln, tá? Kölsch. Que esse já é mais parecido com o nosso Hunsrückischen Dialekt, tá? Ahn, kommst du mit? Kommst du mit? Né? Então, já consigo fazer mais referência com o dialeto dos meus antepassados, né? Mais parecido com o Hunsrückischen Dialekt. E vamos terminar com o Hamburger Platt, que é do norte da Alemanha, da região de Hamburg, né? A gente tem então, opa, é, então no Hochdeutsch, tá? A gente fala Guten Tag e eles falam Moin Moin, é totalmente diferente, né? Então ela é uma saudação informal, o Moin Moin, tá? Que é usada em qualquer momento do dia, tá? Então veja quanta diferença, quantas nuances tem do Hochdeutsch para o dialeto. Isso que nós pegamos frases simples, né? Então, quanto maior a frase, mais complexa ela é, mais diferenças a gente vai notar, tá? Então, lembrem-se, se vocês falam o Hochdeutsch, vocês conseguem se comunicar com toda e qualquer pessoa falante de alemão, tá? Mas é claro que eles vão querer falar no idioma deles, ou seja, no dialeto deles, né? Não no idioma, no dialeto deles, porque é o que eles usam no dia a dia, né? Bom, vamos agora falar um pouquinho do Dachl, tá? O Dachl, eu tinha comentado antes já com vocês, o Dachl, ele é a abreviatura dos países, né? Deixa eu botar aqui. Dachl, ele é ah, a representação aqui do. Ui! A representação aqui, para vocês visualizarem, tá? Esse aqui, então, é o Dachl. D de Deutschland, A de Österreich, CH Schweiz e L de Liechtenstein, tá? E também existem diferenças, tá? Entre o alemão da Alemanha, o alemão da Áustria, o alemão da Suíça e o alemão de Liechtenstein, tá? Vamos começar com o da Áustria, por exemplo. Deixa eu fazer um negócio aqui, vou duplicar que daí fica melhor. Aqui, olha.
Vamos pegar, por exemplo, a palavra batata. No Hochdeutsch, tá? No alemão gramatical oficial, padrão, a gente usa Kartoffel, né? Em, no alemão austríaco, a gente fala Erdapfel, né? Erdapfel. Olha só o sentido que faz. Apfel é maçã, Erd é terra, então maçã da terra. Olha só. Traduzindo seria isso, né? Então, temos aí a diferença, então, do do alemão padrão com o da Áustria, com o exemplo, tá? Na Suíça, a gente tem o que a gente chama de Schweizer Deutsch, tá? O que que acontece na Suíça, para vocês saberem, tá? O alemão escrito, ele é o Hochdeutsch, tá? Mas o que é falado no dia a dia lá é o Schweizerdeutsch. E ele pode, às vezes, ser bem difícil de entender, tá? Mas claro que em telejornais, essas coisas aí também é o Hochdeutsch, né? Mas, de um modo geral, no dia a dia, o que você vai ouvir é o pessoal falando esse Schweizerdeutsch, então alemão da Suíça. Então, em Hochdeutsch, Guten Morgen, bom dia, né? Em suíço, Goethe Morgen, não saberia nem como falar também, né? Então, alguém que fala Schweizerdeutsch, se quiser ajudar, a gente agradece com as traduções, né? Então, existe diferenças, tá? Do Schweizerdeutsch pro Hochdeutsch, né? Na Áustria, no alemão, no Hochdeutsch austríaco, não se vê tanta diferença assim, mas é por termos, né? Mas é essa questão dos termos, tá? Bom, então, uma dúvida sempre é: o que é que eu posso fazer para lidar com essas diferenças, tá? A gente sabe, as diferenças elas existem, né? Não é à toa que muita gente tem dificuldade e acha assim, meu Deus do céu, eu não aprendi nada de alemão. Não é isso, tá? Vocês aprenderam o Hochdeutsch, que não faz parte. Acho que eu tinha desligado. Que não faz parte do cotidiano deles. Eles no dia a dia, no cotidiano deles, eles vão estar falando dialeto, eles vão estar falando o Umgangssprache, que é o alemão coloquial, eles vão estar usando contrações, eles vão estar usando expressões idiomáticas, eles vão estar usando frases encurtadas e tudo mais. Não significa que vocês não sabem. Vocês aprenderam o alemão padrão, tá? Que é entendido por todo mundo, tá? Mas tem algumas estratégias que a gente pode estar aplicando para vocês conseguirem eh, se inserir naquele dialeto local que vocês estão, né? Então, por exemplo, eu estou ali na região de Stuttgart e eu escuto eles falando Schwäbisch. Eu quero aprender Schwäbisch. Então, se você já tem a base do Hochdeutsch, fica muito mais fácil vocês aprenderem o Schwäbisch, tá? E lembrem, é como se vocês estivessem aprendendo um novo idioma, tá? Então, não é tão simples assim, tá? Então, vamos lá. Vamos para as dicas e estratégias, tá? Que vocês podem estar usando, então, para melhorar essa, essa proximidade com as pessoas locais, tá? Então, uma coisa que vocês podem fazer é assistir vídeos, séries ou, inclusive, rádios regionais, tá? Que é onde vocês vão estar em contato meio que diário com esse dialeto, com essa fala deles, tá? É, outra questão, tá? Agora falando do alemão
dos diferentes países, por exemplo, tá? Vocês podem, quando vocês procuram, tá, explorar materiais de diferentes países de língua alemã, não sempre ficar só naquele material que vem da Alemanha. Eu sei que é mais difícil achar materiais do Schweizerdeutsch, por exemplo, ou do alemão austríaco, é mais difícil de encontrar, não tem tanta coisa, mas procurar sempre ter esse contato, tá? Tudo que vocês fizerem engrandece, tá? Tudo que vocês fizerem engrandece, tá? Vocês podem praticar frases curtas, tá? O que que quer dizer isso? Coisas simples, que nem saudações, expressões básicas, tá? Expressões idiomáticas é uma estratégia muito boa, né? Tem expressões que a gente usa, por exemplo, pensar em Brasil, né? Tem expressões idiomáticas que a gente usa no Sul, tem expressões idiomáticas que se usam no Nordeste, né? Então, procurar aprender aquelas expressões idiomáticas locais, tá? E muito importante, muito importante é falar com um nativo, tá? Vocês que já estão morando no país, melhor ainda. Por quê? Tá? Vocês têm o contato diário com essas pessoas. E como elas preferem falar no dialeto delas, fica muito mais fácil vocês conseguirem esse contato, tá? Existe também, eu já falei em outros vídeos também, para praticar isso, existe o Telegram. Não, Telegram é o aplicativo de chat, é o Tandem. Tandem, ele é um aplicativo que vocês falam com nativos, tá? Então vocês botam lá os idiomas que vocês querem aprender, os idiomas que vocês falam, e aí vocês acabam dando match com aquela pessoa, e aí vocês podem estar conversando um com o outro, tá? É uma estratégia, uma das melhores estratégias, tá? Tanto quando tu vai estar aprendendo Hochdeutsch, quanto tu vai estar aprendendo um dialeto, tá? Funciona da mesma forma, falando, praticando, tá? Certo? A nossa aula de hoje ela foi um pouquinho mais curtinha, tá? Mas é para vocês mesmo perceberem essas diferenças entre o alemão formal e o alemão real e os dialetos, né? Para conhecerem também um pouquinho essa diferença do alemão dos países, né? E entender, principalmente, entender, tá? Que com o Hochdeutsch vocês conseguem se comunicar com toda e qualquer pessoa falante de alemão, tá? Basta outra pessoa, ela geralmente vai ser resistente porque ela vai querer falar no dialeto dela, mas não significa que ela não vai te entender, tá? E ela talvez pode complicar as coisas para ti. Então, para facilitar tudo, peça para que a pessoa fale em Hochdeutsch, até vocês se familiarizarem com aquele dialeto ou com aquele idioma Dachel em questão, tá? Então, retomando aqui, o alemão formal, tá? Ele é importante porque ele tem a questão da base gramatical, né? Que vocês podem usar em situações formais e vocês vão usar ela para provas de proficiência, por exemplo, tá? Depois, a gente tem o alemão real e os dialetos, né? Ou seja, o alemão do dia a dia e os dialetos, tá? E ele é importante para vocês se comunicarem de forma natural, tá? O Dachel, ele traz, assim, a questão da riqueza cultural, da língua única de cada país, né? Dessas diferenças, né? É a mesma coisa do português, né? O português de Portugal, o português da África, o português do Brasil, né? Por mais que seja português, tem as diferenças, até no sotaque, na forma de falar, né? Tá? Então, por fim, tá? O alemão, tá? Ele não é só seguir livro, tá? Por isso que é importante a gente se expor à língua falada de uma certa forma, tá? Aos dialetos, às diferenças culturais, às diferenças de países, tá? Isso vai fazer toda a diferença, tá? A gente sai.
formado com Hochdeutsch, mas sabendo que lá fora a gente vai ter o alemão da vida real, tá? E a mesma coisa com quem vai aprender o português. Vem para o Brasil e vê que, olha, é diferente, né? Muito diferente, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês gostaram, tá? Vocês podem compartilhar dúvidas, curiosidades comigo, tá? Para a gente produzir outros conteúdos como esses, tá? Para deixar vocês mais tranquilos também, tá? E convido vocês a continuarem a me acompanhar, tá? Para aprender mais sobre o alemão, tanto o Hochdeutsch quanto o alemão real, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Auf Wiedersehen!